Assim disse Pedro na sua segunda epístola, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo e sua destruição não tardará. Por que está esse texto no contexto do capítulo 2, a partir do versículo 1? Este que eu li é o versículo 3. Pedro estava dizendo que eles inventariam mentira, inventariam enganos, fraudes para explorar as pessoas. Isso foi dito nos dias de Pedro. Mas afinal de contas, quem seriam essas pessoas que faria isso com o seu próximo, com seus fiéis, com seus seguidores? Então eu te convido a ler 2 Pedro, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. 3 versículos, vamos ler. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Estou utilizando o texto da NVT, Nova Versão Transformadora. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o Messias que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Então aqui Pedro estava dizendo que surgiriam falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores para explorar as pessoas, para enganar as pessoas, para deixarem de seguir aquele que resgatou eles das maldições das leis de Moisés. Eu te pergunto, isso foi nos dias de Pedro? Porque Pedro disse, surgirão falsos profetas e falsos mestres. Isso foi naqueles dias ou isso é algo atemporal, que passou daquele tempo, que passou depois do juízo? Aí eles dizem, tá vendo? Não assista a esses pregadores do YouTube, eles são falsos profetas, falsos mestres. Eles são hereges. Mas como um cara igual eu pode ser chamado de herege? Se o que eu leio está contido, está escrito na Bíblia. Então eu não estou sendo herege. Hereges são aqueles que leem, mas distorcem os escritos, usam os escritos para manipular, para tirar vantagens de pessoas. Mas eu não faço isso. Como então eu sou um falso profeta? Como eu posso ser um falso mestre? Mestre eu não sou de jeito nenhum, porque eu não ensino ninguém. Professor eu não sou, porque eu não sei ensinar nem a mim mesmo. O que eu faço é ler o que está escrito. Que normalmente, quem lê isso na religião, distorce, muda o sentido. Usa um texto, Almeida Corrigida Fiel, uma Almeida Corrigida e Revisada, e Revista, a ARC, usa um texto um pouco complicado. Por quê? Porque aí eles usam uma boa oratória, eles falam bem, eles têm estudo, têm anéis nos dedos, eles, nos seus púlpitos, microfone ali folhadinho de ouro, e ali eles falam bonito, utilizando um texto de difícil compreensão. Eu acho que falso, primeiro, profeta não se existe, foi dado fim no ano 70. Porque em Zacarias capítulo 13, versículo 2, diz que depois daqueles dias significou o juízo do ano 70, diz que seria dado fim aos profetas e aos espíritos imundos. Então, falso profeta foi antes do ano 70, porque depois do ano 70 não existe mais. Falsos mestres, aí sim, aí foi algo atemporal, porque o que você vê por aí é falsos mestres, metidos, né? Sugestionados como mestres, mas eles não são mestres nem da vida deles. Então eles ensinam algo fora. Eles tiram as pessoas do caminho do Cristo ressuscitado. O que eles fazem? Eles convertem essas pessoas que já foram libertas, que são filhos eleitos de Deus no Espírito, e levam essas pessoas para outro caminho, não para o caminho do ressuscitado, do que tirou as maldições de Moisés, do que tirou os que outrora estiveram antes da cruz. Os falsos mestres fazem isso. Eles rejeitam o sacrifício da cruz. Os falsos mestres, eles rejeitam a oferta que foi oferecida como libação pelo Criador, dando o seu primogênito como sacrifício. Quando eles aplicam, quando eles ensinam, para exortar os seus seguidores, eles se utilizam das leis mosaicas, eles são falsos mestres. Eles levam as pessoas por caminhos
opostos ao do Cristo ressuscitado. Eles levam as pessoas às práticas dos caminhos de Jesus de Nazaré. Ué, mas Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei, mas que na sua morte ele resgatou os que estavam na lei. Então eu te pergunto, quem são os falsos mestres? Os que nos dias de hoje, século XXI, pregam a sã doutrina, a graça de Deus, pregam que não é mais necessário ninguém cumprir as leis mosaicas, ou eles que levam as pessoas às práticas do velho pacto? Quem é falso mestre nisso? Quem está sendo falso profeta nisso? São os pregadores da graça do YouTube? Ou são os pregadores dos templos que eles dizem chamar igrejas? Um ponto de interrogação para você. Claro, você que já está com a mente de Cristo, já foi tirado o véu, você tem a resposta na ponta da língua. Mas você, religioso, que está entrando nesse canal pela primeira vez, então antes de chamar um pregador da graça de herege, de falso profeta, de filho do demônio, do gramunhão, do filho do chifrudo, primeiro, seja inteligente, pesquise, procure saber, procure ter base para você refutar alguém. Isso é no nosso cotidiano do dia a dia. A gente não pode, é uma falta de caráter muito grande você chegar numa pessoa sem base, sem conhecimento e você começar a atacar uma pessoa, a julgar, a desqualificar aquela pessoa. Primeiro procure saber quem é aquela pessoa. Primeiro procure saber o que aquela pessoa está falando. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou. Quem foi o mestre que resgatou? Não foi Cristo o ressuscitado? Não foi Jesus de Nazaré que morreu para os judeus? Porém, na sua morte, ele destruiu o muro de inimizade que eram as leis de Moisés e juntou os dois povos em um só para viver a graça de Deus, a sã doutrina? Então, quem mostra o Cristo ressuscitado pode ser chamado de falso profeta? Pode ser chamado de falso mestre? Acredito que não. Acredito que o falso profeta e o falso mestre é aquele que leva as pessoas às práticas do velho pacto. Aquelas pessoas que pisam no sangue que verteu da cruz, as pessoas que ensinam que uma pessoa para ser purificada deve-se fazer o que Jesus de Nazaré fez. Mas ele foi um judeu que veio para cumprir a lei. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmo destruição repentina. Versículo 2. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres. Muitos seguirão no futuro a imoralidade vergonhosa desses mestres. E por causa deles o caminho da verdade será difamado. O caminho do Cristo ressuscitado, o caminho da graça de Deus está sendo escarnecido, está sendo menosprezado, está sendo profanado por esses que anunciam uma falsa volta de Jesus. Por esses que anunciam que o juízo de Deus ainda não ocorreu. São esses que estão transformando o caminho do Cristo ressuscitado em mentira, em profanação, em depravação. Não são os que pregam a graça, porque os que pregam a graça, na sua maioria, eles pregam a escatologia consumada. Na sua maioria, eles pregam que não há mais necessidade de práticas das leis mosaicas. Então não são falsos mestres os que estão no YouTube pregando a graça. Os falsos mestres, os falsos profetas, são os que se utilizam dos escritos por torpe ganância, para enganar, manipular, para viverem da lã, da gordura dos seus fiéis, dos seus seguidores. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e ficam por aí. Um monte de filhote de Moisés, um monte de judeuzinho te escarnecendo, dizendo, não, esse camarada aí, vixe, esse camarada é um herege. Aqui eu tenho um comérciozinho aqui, as pessoas passam do outro lado da rua. Tem uns que nem passam mais. Vinham comprar mercadoria, vinham ficar... Depois que ficaram sabendo do canal do YouTube, a gente descendo a madeira, descendo o sarrafo, nesses cães mentirosos, aí eles fizeram conchavos deles e eles têm a gente como herege, como demônio, como Beuzebu, como tudo que não presta. Muitos seguirão, a ideia é esse, o lobão na frente, os lobinhos, tudo atrás, tudo fardadinho, uniformizadinho. Vamos ganhar almas para Jesus, fazendo com que isso
desmerecendo o sacrifício da cruz, achando que algum ser humano pode ganhar alguém para Deus, alguém que já foi ganho. Você consegue entender? Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres e por causa deles o caminho da verdade será difamado. A verdade é, dízimo nunca foi dinheiro, mas a mentira, o engano, a fraude, eles iludem os seus fiéis, eles iludem as suas presas, eles com encantamento, com louvores, com cantos fúnebres, com grupos de louvores, eles fazem a mente dessas pessoas e eles dão tudo que têm. E eles transformam o dízimo que foi alimento, que era levado ao templo, eles transformam isso como uma verdade absoluta para encher os seus cofres. E as pessoas, querendo ficar ricas, querendo ficar abastadas, querendo ter carros, casas, mansões, trabalho, tudo, se dobram, se curvam a esses cães, a esses falsos mestres. E eles dizem para as suas ovelhas, olha, não vejam o YouTube, viu? Esses daí são tudo, é o falso profeta, é o anticristo que estava por vir. Mas João diz que nos dias dele, o anticristo já estava perambulando por lá. E esses falsos mestres nessas religiões ficam por aí anunciando que diz que a gente do YouTube, nós do YouTube, somos os anticristos. Como que pode ser anticristo? Alguém que só fala de Cristo, só fala do ressuscitado, só fala da graça de Deus, do amor, só fala que o próprio Deus já está em nós. Como que uma pessoa que anuncia, que diz que o templo, que a religião, que a nova Jerusalém Celestial já está estabelecida na pessoa, nos filhos eleitos, nos espíritos, e o amor que nós temos pelo outro, a compaixão, a misericórdia, é porque Deus está em nós? Como uma pessoa que fala isso pode ser um herege, pode ser um falso mestre? Eles estão na contramão. Versículo 3. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Veja o que Pedro já pré-anunciou naqueles dias. Em sua ganância, inventarão mentiras astutas para explorar vocês, vendendo copo de água, vendendo caroço de feijão, vendendo lenço ungido, vendendo vassoura ungida, vendendo tijolinho ungido. Você está conseguindo entender que se encaixa exatamente nessas palavras ditas por Pedro, lá pelo ano 50 e alguma coisa, antes do juízo do ano 70? Assim está nos dias de hoje, assim era, foram nos dias dele, foram antes dele no meio do povo de Israel, como é nos dias de hoje. Porque Eclesiastes capítulo 1, a partir do versículo 1, depois você leia, não há nada novo debaixo da terra, não há nada novo, nada que você possa falar, isso é novo. Não, não é novo, já aconteceu outrora, já aconteceu no passado. Em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês, mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Pedro estava falando isso porque o juízo estava por vir. E os que praticavam isso nos dias de Pedro, anteriormente aos dias de Pedro, os que estivessem vivos, é claro, eles iriam passar pelo juízo, pelo julgamento final, que foi no ano 70. Então Pedro estava falando que esses que aprontariam isso, que iriam fazer essas coisas, iriam passar pelo juízo. Aí veio o juízo, foi estabelecida a Nova Jerusalém, foi estabelecida a justiça eterna de Deus, mas está lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 e 11. Isso aconteceu, isso já foi no final do livro. Já estava na quase consumação do juízo do ano 70, em Jerusalém. Versículo 10 de Apocalipse 22. Em seguida disse, não lacre com um selo as palavras proféticas deste livro, porque o tempo está próximo. Versículo 11. Que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser justo. Então assim era para continuar. O injusto, porque o filho da perdição, o homem da iniquidade, o general Tito, ele passou pelo juízo. Afinal de contas, ele foi um instrumento de vingança que Deus usou contra os israelitas dentro de Jerusalém, general Tito. Então ele e outros ali passaram depois do ano 70, mesmo sendo estabelecida a justiça eterna, o evangelho eterno, e Deus mesmo estando dentro dos homens, mas o homem da iniquidade ele passou. Por isso que João, no Espírito, disse que assim continue sendo o mal fazendo maldade, o injusto sendo injusto, o justo sendo justo, e assim é até nos dias de hoje. Existe por aí uns
Se é filho da perdição, não sei. Se é um instrumento de Deus para disciplinar os que são seus, também não sei. Mas a maldade continua por aí. O que é justo procura sempre se justificar, procura continuar sendo justos. O que gosta de fazer de caridades, amor, passar amor, continua assim. Então, assim é, meu amado. Então os falsos mestres, os falsos profetas nos dias antes de Pedro, nos dias de Pedro e pós-Pedro, está nos dias de hoje. Os falsos mestres com as falsas heresias, com as suas heresias, pela sua ganância, eles manipulam, eles manobram a mente das pessoas, e as pessoas incautas, as pessoas preguiçosas que não têm coragem de abrir, ler as epístolas de Paulina, fica por aí sendo enganado, fica sendo tosqueados por esses lobos. Infelizmente, assim, nós que pregamos a graça, eu te garanto com certeza, com a mente iluminada de Cristo, sem o véu de Moisés, nós não somos. Nós somos hereges contra eles, pela doutrina que eles pregam, mas contra a doutrina do Cristo ressuscitado, a sã doutrina pregada por Paulo, nós não somos hereges. Pelo contrário, nós estamos no papel de ministros do Cristo ressuscitado. Nós estamos sendo a boca que o Espírito da Graça usa para levar o conhecimento até você. Assim eu creio, porque olha, são exatamente 00:35. Eu poderia muito bem estar deitado, passei o dia todo aqui ajudando aqui no comércio do meu filho, podia estar, tomei meu banho, podia estar deitado já assistindo a televisão, dormindo, alguma coisa, mas estou aqui, maior felicidade do mundo, gravando esse vídeo para você, gravando, passando essa mensagem. Então, como que uma pessoa dessa pode ser um falso profeta, um falso mestre? Acredito que nós estamos no caminho certo. Nós estamos deixando ser guiado pelo Espírito da Graça. Assim eu creio. Amém? Então, fique em paz. Se essa mensagem foi útil para você, dê um joinha, compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas mensagens. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Que o amor, a graça, a paz e as provisões do Pai esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E que tudo que você colocar à sua mão seja uma bênção. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.